Muito bem, pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Nós vamos discutir, na aula de hoje, o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. Quando a gente fala de processos sobre o direito previdenciário, estão aqui os campeões, né? Auxílio-doença e aposentadoria por invalidez representam aqui, sem dúvida alguma, os benefícios que trazem o maior número de demandas judiciais e vem crescendo cada vez mais. É um fenômeno curioso que, por conta de alterações legislativas que nós vamos estudar aqui, a mesma pessoa acaba propondo 2, 3 ações em um ano, por conta da sistemática de cessação do benefício que foi implementada aí nos últimos anos. Tá? Bom, vamos lá, a gente vai começar no beabá, a gente vai começar no básico, entendendo o auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, e depois a gente vai avançando para uma discussão mais profunda sobre esses benefícios, tá? A primeira coisa é que vamos situar esses benefícios ali no quadro das prestações do regime geral de previdência social. Reparem só, quando a gente olha os benefícios oferecidos pelo INSS, nós temos 3 grupos de benefícios. O primeiro grupo de benefícios é formado aqui pelas aposentadorias programadas. Aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria especial. São benefícios programados. A pessoa se programa para receber esses benefícios. Tem um planejamento para receber esses benefícios. E aí é aquela sensação assim, falta quanto tempo para eu conseguir me aposentar? A pessoa pode planejar bem, planejar mal, mas tem sempre ali no radar. Não, daqui a tanto tempo eu vou conseguir minha aposentadoria. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que não tem nada a ver com previdência, ele estava falando, olha, quem controlava toda a questão das minhas contribuições previdenciárias era minha mãe, era o hobby dela, então ela controlava. E no mês em que eu completei o tempo de contribuição, ela me avisou, então ela tinha aquele planejamento certinho ali, né? Às vezes a pessoa não tem dessa forma. Às vezes a pessoa, como é que é? Acho que pode ser, eu vou lá no INSS dar uma olhada, se já posso me aposentar, mas são benefícios programados. Então tem uma característica comum, por exemplo, a carência para esses benefícios é uma carência longa. Né? Há pessoas que passam a vida numa contagem regressiva para o benefício. Se você der uma carência curtinha, ele imediatamente vai se aposentar. Tem gente que vive assim, né? Faltam 34 anos, 11 meses e 29 dias para minha aposentadoria. Faltam 3. E aí você tem esse grupo de benefícios. Um outro grupo de benefícios tem por objetivo proteger a família do segurado. E aí nós vamos ter aqui, ó, salário família, salário maternidade, pensão por morte e auxílio reclusão. São benefícios de proteção à família. Alguns são pagos diretamente à família, pensão por morte e auxílio reclusão. E outros são pagos ao segurado, mas para que ele possa ter uma melhor proteção da sua família. O salário família e o salário maternidade. Agora, o que nos interessa hoje é o terceiro grupo de benefícios. Aqueles que são benefícios de risco. Benefícios de risco, propriamente ditos. Benefícios que não são programados. Benefícios que estão ali e que exigem uma demonstração da ocorrência de um sinistro que de fato está contemplado nessa ideia de risco, um evento futuro, incerto e que, portanto, tem uma proteção diferenciada. Esses benefícios por incapacidade são a aposentadoria por invalidez, o auxílio-doença e o auxílio-acidente. O auxílio-acidente ele está aqui entre os benefícios por incapacidade, se falarmos em incapacidade em sentido amplo. Né? Em sentido estrito, os benefícios por incapacidade são apenas o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. Em sentido estrito, incapacidade mesmo, só a aposentadoria por invalidez e auxílio-doença. Agora, em sentido amplo, a gente coloca ali também auxílio-acidente. Hoje nós não vamos tratar do auxílio-acidente. Nosso objetivo hoje é o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez.
Tudo bem? O fundamento de validade constitucional de todos os benefícios por incapacidade é o artigo 201, inciso 1º da Constituição. Artigo 201, inciso 1º da Constituição. Eu sempre gosto de trazer o fundamento de validade constitucional. Vocês sabem que no judiciário você tem uma valorização da Constituição maior do que aquilo que acontece na prática administrativa, não é? E aí sempre vale a pena você trazer um pouco para a Constituição, não é? Evidentemente, na sua petição escrever um tratado de direito previdenciário e constitucional, mas em uma linha você colocar, olha, em pleitear auxílio-doença, benefícios com fundamento de validade constitucional no artigo 201, inciso 1º da nossa Constituição. Sempre enriquece ali a leitura e atrai a atenção do julgador, não é? Até porque você está demonstrando conhecimento, demonstrando domínio ali na matéria, e o interlocutor, que no caso você está escrevendo para o juiz, e ali é como se fosse um diálogo, ele é o seu interlocutor, nesse momento você deve buscar atrair a atenção do interlocutor ou do leitor da sua peça, né? E se você demonstra conhecimento, é natural que a pessoa que está lendo tenha a sua atenção mais atraída para a sua peça. Se você começa a ler uma petição e percebe que o advogado não entende nada do que está falando, porque acontece, né? Às vezes, há muitos aventureiros, e aí você vai olhar ali, bom, ele não entende nada do que está falando, o que ele está falando possivelmente não vai acrescentar em nada a discussão. Eu vou tentar olhar os documentos aqui e saber se a pessoa tem ou não tem direito. Agora, quando vem aquela petição bacana, legal, que também vem bastante, assim, que são as pessoas que entendem do direito previdenciário e constroem uma petição legal, aquilo atrai a atenção. Não, essa petição realmente pode trazer uma informação relevante. Você começa nos pequenos detalhes, por exemplo, indicando o fundamento de validade constitucional do benefício, né? Então, benefício com fundamento de validade constitucional no artigo 201, inciso 1º da Constituição. Ora, avançando aqui, o que vai acontecer é que nós vamos perceber que o legislador, o constituinte, fala assim, ó, 201. Olha, a Previdência tem que oferecer cobertura para os eventos doença e invalidez. Essa expressão invalidez aqui não está no sentido técnico. A Constituição usa no sentido geral do termo, né? O sentido usual do termo, e não o sentido jurídico em sentido estrito. Então, o que ela está querendo dizer é que a Previdência tem que oferecer cobertura para os casos de incapacidade. E o legislador pegou esse comando constitucional e disciplinou. Veja que a Constituição não fala, vai conceder um benefício se a invalidez for total e permanente, outro benefício se a incapacidade for parcial ou temporária. Não faz isso. A Constituição diz, Previdência, você tem que oferecer cobertura para as situações de invalidez. Coube ao legislador disciplinar essa cobertura. E ele disciplinou essa cobertura por meio desses 3 benefícios. O auxílio-doença, está para baixo, o auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez e o auxílio-acidente. Qual é a diferença central entre eles? Há várias diferenças, mas qual é a diferença central entre eles? O grau de incapacidade que cada um deles tutela. A aposentadoria por invalidez vai proteger o segurado na situação mais grave, quando você tem uma invalidez total e permanente. Então, para casos de invalidez total e permanente, você tem a aposentadoria por invalidez. O auxílio-doença vai proteger o segurado quando a situação não for tão grave assim. Quando você tiver uma incapacidade parcial ou temporária. Uma incapacidade parcial ou temporária, vem aqui para o auxílio-doença. E o auxílio-acidente é para a situação mais branda.
onde você sequer tem propriamente uma incapacidade. Você tem apenas uma redução da capacidade de trabalho. Então a pessoa não está impedida de trabalhar, ela consegue trabalhar, mas ficou com uma redução na capacidade de trabalho em razão das sequelas de um acidente. Então ela consegue exercer uma atividade profissional, pode trabalhar, ter renda, mas vai receber ali um benefício para indenizá-la por conta dessa redução na sua capacidade de trabalho. Esse é o auxílio acidente. Então dá para perceber uma coisa, os nomes aqui não são muito felizes, né? Os nomes dos benefícios. Porque quando você tem um auxílio doença e auxílio acidente, geralmente você pensa assim, auxílio doença é para doença, auxílio acidente é para acidente. Não é essa a diferença principal aqui, tá? A diferença principal é o grau de incapacidade. A aposentadoria por invalidez, invalidez total e permanente. Auxílio doença, incapacidade parcial ou temporária. E auxílio acidente, redução na capacidade de trabalho. Auxílio acidente, o nome nem está tão errado, porque essa redução tem que decorrer de um acidente. Mas auxílio doença, o nome está ruim. Existe por motivos históricos aqui. Porque eu não exijo que a incapacidade decorra de doença. Ela pode decorrer, inclusive, de um acidente. E ainda assim, o benefício a ser pago é o auxílio doença. Ainda assim, o benefício a ser pago é o auxílio doença. Tá? Ok, então vamos lá. Nós vamos ter esses 3 benefícios concedidos e como forma de proteger o segurado nos casos de incapacidade em sentido amplo. O jargão previdenciário acaba reservando a expressão invalidez para os casos de invalidez total e permanente. E quando você tem uma situação de incapacidade parcial ou temporária, você usa a expressão incapacidade. Isso não tem um embasamento técnico, mas é a praxe. Tá? Quando se fala em invalidez, geralmente está se referindo à invalidez total e permanente, o fato gerador da aposentadoria. Quando você fala do fato gerador do auxílio-doença, você geralmente usa a expressão incapacidade. É apenas a praxe. Vale a pena seguir essa linha, já que é algo bastante utilizado. Essa distinção entre invalidez e incapacidade, apesar de não ser técnica, ela é muito utilizada. Então, vale a pena continuar essa utilização no seu peticionamento. Tá? Ok, vamos lá. A gente vai começar pelo auxílio-doença, que me parece ser a porta de entrada aqui para a nossa discussão. Tá? O auxílio-doença é o primeiro benefício que a gente vai estudar aqui. E eu já começo dizendo que na Lei 8.213, ele está disciplinado nos artigos 59 a 63. Na Lei 8.213, ele está disciplinado nos artigos 59 a 63. Tudo bem? Ok, vamos lá. A gente vai fazer o seguinte, para estudar o benefício, a gente vai dividir aqui a análise nesses tópicos aqui. Primeiro a gente identifica qual é a necessidade social, ou seja, o fato gerador desse benefício, qual é a contingência que dá origem ao benefício. A gente verifica as exigências pessoais, a carência, o valor, a data de início e deixa aqui espaço para algumas observações. Tá? Vamos lá. Então, necessidade social. O que gera o auxílio-doença? Qual é o fato gerador? Qual é o fato da vida que dá direito ao auxílio-doença, que faz surgir o direito ao auxílio-doença? Vamos ao artigo 59 da Lei 8.213 para a gente, então, chegar a uma conclusão sobre isso. O artigo 59 vai me dizer assim: o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. O fato gerador está aqui, ó. Incapacidade para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Então, reparem que para a concessão do auxílio-doença,
eu não estou exigindo que a pessoa esteja incapacitada para qualquer atividade. O que vem se falando muito nos últimos tempos, eu não exijo uma incapacidade omniprofissional, uma incapacidade para todas as atividades. Eu exijo uma incapacidade apenas para a sua atividade, né? E não precisa ser uma incapacidade permanente, basta que ela seja superior a 15 dias. Então a gente vai resumir isso dizendo que o fato gerador do auxílio-doença é uma incapacidade parcial ou temporária. Botei aqui e ou para ficar bem claro. Uma incapacidade parcial ou temporária. Esse é o fato gerador do auxílio-doença. Então a gente pode ter aqui algumas configurações, não é? Eu posso ter um caso padrão, em que eu tenho uma incapacidade parcial e temporária. Eu posso ter um caso em que eu tenho uma incapacidade parcial e permanente. Ou posso ter um caso em que eu tenho uma incapacidade que é temporária e total. Todos eles vão dar direito ao auxílio-doença. Incapacidade parcial e ou temporária. Vamos lá, vamos entender aqui uma coisa. O que é uma incapacidade parcial? A incapacidade parcial é aquela que inabilita o segurado para o exercício da sua atividade. A incapacidade parcial é aquela que inabilita o segurado para o exercício da sua atividade. Então, eu não exijo que a pessoa esteja impossibilitada de trabalhar em qualquer atividade. Eu tenho que mostrar que a pessoa não consegue exercer a sua atividade. Ok. Aí vamos raciocinar em cima disso um pouquinho. Eu vou analisar se a pessoa consegue exercer a sua atividade. Aí vem uma petição inicial tratando de auxílio-doença. A petição inicial diz assim: fulano tem uma doença gravíssima, sente muitas dores, está fazendo um tratamento, não consegue se movimentar e por isso tem incapacidade. Tudo bem, falou a beça da doença, mas qual é a atividade? Muitas petições falando de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, esquecem de falar da atividade. Focam só na doença, focam só nos sintomas, no tratamento, no que a pessoa está sentindo. Só que, como o foco aqui é a incapacidade para o trabalho, não adianta dizer que a pessoa está doente. Aliás, o INSS não está preocupado com a doença. O INSS está preocupado se a pessoa consegue ou não exercer a sua atividade. Então eu tenho que dizer o que a pessoa está sentindo, mas eu tenho que trazer ali também uma descrição da atividade da pessoa. Eu tenho que trazer uma descrição da atividade da pessoa. A pessoa trabalha em quê? Como é o exercício dessa atividade? Onde ela trabalha? Como é o ambiente de trabalho? Tudo isso tem que ser colocado na petição. E não só colocado na petição, demonstrado, provado. Há um problema grave, às vezes, com os contribuintes individuais. Com o empregado fica mais fácil, porque você tem ali um emprego. E aí você já fica mais claro ali o que a pessoa faz, né? Mas mesmo assim, às vezes você tem que demonstrar como é o exercício da atividade dele naquele emprego. Mas reparem uma coisa. Você tem ali uma situação em que uma pessoa está exercendo uma atividade, está escrito ali como contribuinte individual, e isso acontece muito, mas muito mesmo, né? A pessoa está escrita ali como contribuinte individual, botou ali atividade de costureiro, de vendedor. Aí depois a pessoa começa a trabalhar em outra atividade.
Aí na perícia ele declara que é vendedor, mas depois ele vai dizer que, na verdade, é motorista de Uber. Aí depois... E você não consegue sequer identificar qual é a atividade real da pessoa. Então, se você está pedindo auxílio-doença, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar e provar qual é a atividade da pessoa e como ela exerce essa atividade. Às vezes a chave está aí, a pessoa fica ali discutindo a doença, falando tal, esquece de falar da atividade. Quer ver? Problemas ortopédicos são muito comuns, pedidos de auxílio-doença em razão de problemas ortopédicos. Então a pessoa tem ali um problema na coluna, tá? E em razão desse problema na coluna, ele não está conseguindo exercer sua atividade. Foi no perito, e o perito disse, não, olha só, esse sujeito, ele é vigilante. E como vigilante, ele trabalha ali, ó, ele pode ficar em pé, ele pode ficar sentado às vezes. Esse problema de coluna não incapacita para o exercício de sua atividade. Beleza. Mas, às vezes, a chave para você mostrar que a pessoa não consegue exercer a atividade dele é mostrar como efetivamente é o trabalho dessa pessoa. Vamos supor que ele seja vigilante, uma área que ele tem que fazer rondas em alguns lugares que ele precisa abaixar, que ele precisa ali ficar num ambiente apertado, numa posição incômoda e falar, olha, ele é vigilante, mas o exercício da atividade dele é aqui, ó. Tem nosso professor da pós, o Zicarelli, que aliás deu aula esse final de semana na nossa pós aqui do IDS, tem um slide dele da aula que é muito legal, que ele mostra o seguinte, olha só, um caso que ele atuou como advogado, em que a pessoa abastecia, a profissão da pessoa, né, a atividade da pessoa era abastecer os caixas eletrônicos. Ele estava com problema de coluna. E o perito disse, não, abastecer o caixa eletrônico ali, na verdade, ele consegue fazer isso. Aí ele pegou e botou as fotos de como era para abastecer o caixa eletrônico. Em algumas agências, um lugar extremamente apertado que a pessoa precisa abaixar naquele... é assim que ele trabalha. Então veja que a discussão não foi relacionada com a gravidade da doença. O diagnóstico estava preciso, estava certo. Só que o problema era que faltou ao perito o olhar sobre como a pessoa exercia a atividade. Só que também faltou porque lá no administrativo não levaram essa informação para o perito. E no judicial, se ele não tivesse levado, também ia... A sorte é que ele levou. A sorte não. A sorte do segurado é que tinha um advogado competente e que, então, levou essas informações. Às vezes as pessoas vêm lá com a perícia negativa e dizem, que absurdo, o perito fez isso, ele está incapacitado. Mas você tem que ali, trazer os argumentos. Uma coisa que vocês também precisam perceber é que simplesmente impugnar a perícia dizendo que a perícia está errada não funciona. Ele está incapacitado, você botou isso na petição inicial. O perito disse, ele não está incapacitado. A sua impugnação não pode ser simplesmente assim, o perito está errado, é claro que ele está incapacitado. Não vai passar, não vai, porque você não está trazendo nada ali. Né? Você está simplesmente falando, o perito está errado. Vamos fundamentar, vamos trazer ali. E às vezes mesmo fundamentando vai passar. Né? É difícil você advogar contra o laudo. A realidade é essa. Tá? Por isso que você deve impugnar, não deve desistir, deve levar. Lá na nossa turma recursal, a gente, algumas vezes, já não é raro, a gente anular a sentença, pedir para que faça nova perícia, levando em consideração os elementos dos autos. Não é raro a gente julgar contra a perícia, identificando outros elementos que geram incapacidade. Tá? Mas, evidentemente, a maior parte das vezes, as decisões vão seguir o laudo. Então, você precisa trabalhar antes do laudo. A sua petição inicial
tem que estar bem configurado. Os seus quesitos têm que estar bem formulados. Porque, principalmente em benefício por incapacidade, depois do laudo o estrago já é muito grande. Você pode impugnar, pode fazer, mas aí o seu desafio já é muito maior. Você tem que trazer ali, configurar exatamente como é o ambiente de trabalho, como é o exercício da atividade, fazer perguntas relacionadas ao ambiente de trabalho da pessoa. Tá? Leva a foto do ambiente de trabalho e pergunta para o perito, ele teria condição de trabalhar nesse ambiente que estaria na foto de folha tal? Ele teria condição de exercer atividade abaixando dessa forma, levando... E aí você faz perguntas específicas sobre a atividade da pessoa. Então, a incapacidade parcial inabilita o segurado para exercício da sua atividade. Eu vou falar da doença, dos problemas de saúde e da atividade. Eu tenho que colocar isso na minha petição. Eu tenho que botar isso na minha petição. Tá? Então, incapacidade parcial inabilita o segurado para o exercício da sua atividade. Se você simplesmente escreveu uma petição inicial dizendo está incapacitado conforme laudos médicos em anexo, você não está fazendo nada. Na verdade, ele não precisaria de advogado para entrar com essa ação. Né? Isso aí ele sozinho faria. O advogado não está atuando aí. O advogado vai atuar quando ele traz a argumentação. Você não pode atuar como despachante apenas, né? Você vai atuar como advogado, e o advogado vai advogar a causa da pessoa, vai trazer a argumentação em favor da pessoa, e não só juntar documentos. Certo? E se a empresa tiver como realocar esse... Calma, tá? Se a empresa tiver como realocar, mas aí a discussão já é outra. No auxílio-doença, ele não pode exercer a atividade dele. Isso já é suficiente para ter a concessão do auxílio-doença. Tá? Mesmo que ele possa exercer outras atividades, naquele momento ele está incapacitado para a atividade dele, auxílio-doença. A gente vai ver que depois, um dos motivos para você cessar o auxílio-doença é ele ser reabilitado. Mas, naquele momento em que ele não consegue exercer a atividade dele, o primeiro benefício a ser concedido é o auxílio-doença. Uma incapacidade parcial ou temporária. O que é uma incapacidade temporária? A incapacidade temporária, de uma maneira bem simples, é aquela que tem recuperação. E aí, mais uma vez, cuidado, gente. O meu olhar é para a incapacidade. Não é para a doença. Então não adianta dizer, tem uma doença crônica, incurável. Eu quero saber se a pessoa pode voltar a trabalhar. Às vezes a pessoa tem uma doença incurável, tem uma doença crônica. Naquele momento não tem condição de trabalhar, mas depois vai voltar a ter condição. Então é temporária a incapacidade. Né? Aí tem alguns equívocos que o advogado previdenciarista não pode cometer. Né? Tem algumas coisas assim. Quem tem câncer tem direito ao auxílio-doença? A resposta não é o câncer que dá direito ao auxílio-doença. O que dá direito ao auxílio-doença? A incapacidade. Vai ter gente com câncer com direito ao auxílio-doença, vai ter gente com câncer sem direito ao auxílio-doença. Que você vai ter que olhar se a pessoa tem ou não tem condição de trabalhar. Tá? A cardiopatia dá direito ao auxílio-doença? Vai ter gente com cardiopatia com direito, vai ter gente com cardiopatia sem direito. Porque não é a doença que gera o benefício, é a capacidade de trabalhar. É a capacidade de trabalhar. Então não adianta você falar assim, que absurdo, ele tem uma doença gravíssima, como é que não vai receber o benefício? Não é esse o argumento. Você falar, essa doença gravíssima gera as seguintes consequências. Com esses sintomas, ele não consegue exercer a atividade dele, que é essa aqui. Então você tem que trabalhar na possibilidade da pessoa conseguir trabalhar ou não. Esse é o foco. Lembre, nós não estamos cuidando de saúde, nós estamos cuidando de incapacidade. Nós estamos cuidando de incapacidade. Tá? Então, a incapacidade temporária é aquela que tem recuperação. Então, não interessa aqui se a doença tem cura ou não tem cura, o nosso foco é se a pessoa consegue ou não consegue voltar a trabalhar.
Evidentemente, isso é baseado em um prognóstico. Não há uma certeza absoluta. A medicina não é uma ciência exata, está muito distante de ser uma ciência exata. Então você vai realizar um prognóstico. O médico vai avaliar e vai ter um prognóstico. De acordo com aquelas circunstâncias, o médico acredita que a pessoa vai conseguir voltar a trabalhar. O médico acredita que a pessoa não vai mais conseguir voltar a trabalhar. Então é baseado em um prognóstico médico. Um prognóstico. O que vai acontecer aqui, gente? Esse prognóstico, ele tem que ser realista. Ele tem que levar em conta as condições e as oportunidades, o acesso que a pessoa tem ao tratamento naquele momento. Não adianta você dizer que uma pessoa tem condição de recuperar a capacidade de trabalho se submeter a um tratamento que é caríssimo, se a pessoa não está ali, ó, sem chance de conseguir pagar aquilo ali, se não está disponível no SUS. Não adianta você fazer um prognóstico dizendo o seguinte, olha, a medicina vem evoluindo, possivelmente em algum momento será encontrada a possibilidade de reverter isso, então enquanto isso não... Não, você tem que fazer um prognóstico considerando ali os recursos terapêuticos disponíveis. Os recursos terapêuticos disponíveis. Então, a incapacidade temporária vai ser aquela que tem um prognóstico positivo com os recursos terapêuticos disponíveis no momento. Levando em consideração as condições reais daquela pessoa ter um tratamento, qual é o prognóstico para aquela doença? Então, aquela que tem um prognóstico positivo com os recursos terapêuticos disponíveis no momento. Esse é um ponto também que deve ser batido. Se o perito está dizendo, ó, tem possibilidade de reversão, sim, vai recuperar. Tá, mas vamos lá. Para ele reverter isso, o que ele precisa? Qual é verdadeiramente aqui o trabalho? Então a gente tem que quesitar bem isso, para essa informação vir no laudo de uma maneira adequada e você conseguir argumentar. Tá? Ah, perito, tem tratamento? Tem. Que tratamento é esse? Está disponível no SUS? A pessoa tem acesso real a esse tratamento? Ou será que é um tratamento que é super restritivo, poucas pessoas têm acesso e que ele, infelizmente, com a condição econômica dele, não vai ter acesso a esse tratamento? Tá? Então, nós temos que olhar o prognóstico positivo com os recursos terapêuticos disponíveis no momento. Então, para ter direito ao auxílio-doença, a incapacidade será parcial ou temporária. Então vamos lá. Imagine só, eu tenho um caso padrão de incapacidade parcial e temporária. Quando eu tenho vamos usar um exemplo. Uma pessoa estava ali, é um entregador de... antigamente eu usava o exemplo de entregador de pizza. Mas eu vou atualizar, né? Entregador do Uber Eats, tá? Ou do Rappi, né? Tá ali, do iFood, tá? Mas ele vai lá de bicicleta. No Uber Eats que tem, né? Tem gente que vai entregar de skate, tá. O sujeito vai lá, exerce atividade de bicicleta, tá? Com drone, aí ele vai conseguir, né? Que é só se ele quebrar o dedo, ele não consegue. Mas tá ali, ó. Então ele vai entregar de bicicleta, caiu da bicicleta, quebrou a perna. A fratura reversível, vai se consolidar, sem problema. Vamos lá. Num caso como esse, a incapacidade é parcial ou total? Parcial, né? Com a perna quebrada, dá para ele exercer outras atividades. E é temporária ou permanente? Temporária. Incapacidade parcial e temporária, auxílio-doença para ele. Mas, Fábio, foi acidente. A gente já sabe que não interessa. Não é isso? Então, incapacidade parcial e temporária, auxílio-doença para ele. Pode acontecer também bom, ele caiu da bicicleta, bateu a cabeça, está em coma agora. Mas os médicos chegam para ele e dizem assim, ó, não, para ele não, né, para a família, e dizem assim, olha, ele está em coma agora, coma induzido até, tal, mas daqui a 6 meses, daqui a 10 meses ele vai estar recuperado. Nosso prognóstico é que ele daqui a 10 meses já consiga voltar a trabalhar.
Incapacidade total ou parcial? Está em coma, né? Total. Incapacidade temporária ou permanente? Temporária. Eu posso aposentá-lo por invalidez? Não. Qual é o benefício para ele? Auxílio-doença. Auxílio-doença. Incapacidade total e temporária, auxílio-doença para ele. Tá? Como eu posso ter a situação de incapacidade parcial e permanente? Então a pessoa tem uma incapacidade que é permanente. Ele caiu da bicicleta e quebrou a perna e, na verdade, acabou perdendo o movimento de um dos joelhos. E aí, sem dobrar um dos joelhos, para entregar pizzas de bicicleta fica um pouco difícil, né? Então, ele nunca mais vai conseguir entregar pizzas de bicicleta. Mas sem dobrar um joelho, ele consegue exercer outras atividades? Consegue. Então, a incapacidade dele é parcial ou é total? Parcial. E é permanente. Posso aposentá-lo por invalidez? Não. O benefício para ele é auxílio-doença. O Fábio, ele vai receber auxílio-doença por quanto tempo? Aqui não tem um prazo determinado, né? Se a incapacidade dele é permanente, não tem um prazo determinado. Teoricamente, ele poderia receber esse benefício aqui por anos e anos e anos. A solução que o legislador dá para essas hipóteses de incapacidade parcial e permanente, quando a pessoa está permanentemente incapacitada para o exercício da sua atividade, é encaminhar essa pessoa para a reabilitação profissional. Então ele não consegue mais exercer a sua atividade, não vai ter jeito, ele não vai conseguir voltar a exercer a sua atividade. Então vamos fazer o seguinte, vamos propiciar a essa pessoa a oportunidade de passar a exercer uma nova atividade. Vamos reabilitá-lo profissionalmente. Vamos olhar ali, primeiro, se ele tem condição de exercer já uma nova atividade, buscar uma recolocação para ele, mandar cartinha para a empresa. Então, tá, se a empresa tem uma vaga para ele em outro setor em que ele possa, então, exercer essa atividade, essa outra atividade. Se ele não tiver condição de fazer isso, vamos, então, capacitá-lo, reprofissionalizá-lo. Vamos encaminhá-lo, por exemplo, para um curso em que ele possa aprender uma nova profissão. E aí o INSS, diante de um quadro como esse, olha para a pessoa e diz, bom, beleza, você não consegue, realmente não vai voltar aqui, vamos te reprofissionalizar. E aí tem convênios, contratos com alguns cursos profissionalizantes, encaminha a pessoa para o curso profissionalizante. Teoricamente, se você assistir uma palestra de alguém do INSS sobre reabilitação profissional, você fica encantado. Né? Que a reabilitação profissional envolve ali o curso, envolve o oferecimento de prótese, órtese para a pessoa conseguir trabalhar, até transporte, a van dos inválidos, vai lá levando todo mundo para o trabalho. Né? Na prática não é bem assim. Né? Você tem algumas ilhas de excelência onde o serviço funciona, mas na realidade, às vezes, você tem uma reabilitação profissional feita de qualquer maneira. E existe um problema, né? Porque se você não se submete à reabilitação profissional, o benefício é cessado. A reabilitação profissional é um direito e um dever do segurado. Se o INSS indica a reabilitação profissional, o segurado tem que se submeter à reabilitação profissional, senão suspende o auxílio-doença. E, às vezes, o INSS nessa reabilitação é pouco cuidadoso. Às vezes, não. Às vezes, o INSS é bem cuidadoso, tem uma equipe que realmente leva a sério ali a reabilitação. Mas tem casos em que aquela reabilitação é feita de qualquer maneira. Temos alguns exemplos. Veja, uma vez julguei um caso em que a pessoa, ele era um pedreiro, e o INSS teve uma época que fez um convênio aqui no Rio de Janeiro com o SESC, e aí tinha assim, um curso de cabeleireiro, para todo mundo ele reabilitava como cabeleireiro. Aí o sujeito, ele era pedreiro e não conseguia mais exercer atividade carregando
peso, e aí o INSS o encaminhou para o curso de cabeleireiro, né? Então, e aí ele foi lá, frequentou o curso de cabeleireiro, mas aí quando acabou o curso de cabeleireiro, saiu com diploma, cabeleireiro, mas não conseguiu emprego, não conseguiu trabalho, né? Aí ele entrou com a ação dizendo, na verdade, essa reabilitação profissional aqui não serve, não foi inadequada. Como é que eu vou conseguir trabalho? Aqui eu chego lá, qual é o currículo? Vou no salão, né? Qual é o currículo? Trabalhei na obra do seu fulano, trabalhei na... Não consegue. Outro caso que eu julguei, e olha só que coisa, gente. Olha o cuidado que o advogado tem que ter. Chegou um dia lá na turma um recurso que tratava da seguinte situação. A pessoa tinha uma incapacidade parcial e permanente, reconhecida administrativamente. Administrativamente. Essa incapacidade parcial e permanente, reconhecida administrativamente, levou que o INSS o encaminhasse para reabilitação profissional. Só que o sujeito, ele não podia mais fazer esforço físico ali, e ele era analfabeto. Ele era analfabeto. Então, como ele era analfabeto, o INSS não conseguia encaixar essa pessoa em qualquer curso profissionalizante. Não tinha como encaixar essa pessoa em qualquer curso, porque ele era analfabeto, né? Então, o que o INSS resolveu fazer? Resolveu alfabetizá-lo primeiro, para depois encaminhá-lo para a reabilitação profissional. Bacana, né? Vamos alfabetizar a pessoa, tal. O problema foi o seguinte, colocaram o pobre do segurado num curso que o alfabetizou em 2 meses. Em 2 meses ele estava alfabetizado, né? Então, quer dizer, em 2 meses ele estava com o certificado da alfabetização. E, bom, já que você tem aqui o certificado de alfabetização, vamos agora te inscrever no curso profissionalizante. E ele foi inscrito, então, no curso de almoxarifado. Frequentou todas as aulas e chegou no final, foi fazer a prova. Evidentemente, não passou, né? Até porque ele não conseguia entender o que estava escrito. Então, ele não passou. O que o INSS fez? Falou, essa pessoa está se recusando a se reabilitar profissionalmente. Então, eu vou cessar o benefício por recusa à reabilitação profissional. Qual era a discussão, então, do caso? A discussão era a incapacidade? Não, a discussão era a forma como foi prestado o serviço de reabilitação profissional. Qual foi o problema aqui? O problema é que, uma vez cessado o benefício, a pessoa procurou um advogado, o advogado ajuizou a ação. Pegou lá o padrãozão da petição, dizendo, a pessoa está incapacitada e mesmo assim o INSS, de maneira arbitrária, injusta, cessou o seu benefício. Isso é para maltratar os segurados, né? Vem lá, pum, tá. Petição padrão, despacho padrão, perícia. Chegou na perícia judicial, o que aconteceu? O perito judicial chegou e disse, pode trabalhar. Foi para a sentença. A sentença olhou, pode trabalhar? Julgo improcedente o pedido. Teve recurso. Aí no recurso, eu fui ver o procedimento administrativo, ver por que esse benefício foi cessado. Né? Não foi cessado por alta médica. Não foi cessado porque houve ali uma alegação do INSS de negativa de reabilitação profissional. E aí, no recurso, a gente, lá na turma, anulou a sentença e, como o processo estava maduro, a gente já sentenciou dizendo o seguinte, olha, na verdade aqui, o que está acontecendo é que não existe discussão sobre incapacidade nesse caso. O INSS reconhece a incapacidade. A discussão é outra. A discussão aqui é se houve ou não recusa a participar da reabilitação profissional. Então, vamos lá. Não vou levar em consideração a perícia judicial, porque isso não é controvertido. O INSS reconhece a incapacidade. O
que eu vou levar em consideração se houve ou não. E aí a turma reformou a sentença, anulou e proferiu nova decisão, dizendo que, na verdade, a pessoa tinha direito ao restabelecimento do benefício. Nesse caso, até que o INSS providenciasse um serviço de reabilitação adequado. Mas nesse caso deu sorte. Porque ali a turma acabou vendo, identificando isso. O que tem que fazer no caso como esse? O advogado tem que chamar muita atenção. No caso como esse, não tem fundamentação contrária. Porque a sentença, a questão controvertida não era a incapacidade. A questão controvertida, o que gerou, o INSS reconhece a incapacidade. Então não tem controvérsia sobre isso. E aí o que tem que acontecer, então o que tem que fazer? Vai construir uma petição, nesse caso, a primeira coisa que você tem que botar em vermelho, assim, lá onde tem a citaçãozinha do Rui Barbosa, tira, porque ela não vai acrescentar em nada na sua causa, né? E ali você bota uma caixinha vermelha, em grande. Não precisa de perícia, incapacidade incontroversa. Bota lá. Né? O INSS reconhece a incapacidade, a discussão aqui é outra. Né? Não vai escrever assim, é outra. Né? A discussão quanto à reabilitação. E bota lá em destaque. E nesses casos, meus amigos, infelizmente, mas a gente tem que lidar com a realidade, não é o ideal, mas tem que lidar com a realidade, o volume de processos faz com que o processamento seja em massa. Então, já tem lá a dinâmica toda, já tem ali, ó, como é que é? Benefício por incapacidade, o despacho é esse, né? A secretaria faz isso automático. Entrou petição de benefício por incapacidade, já vai no despacho padrão para perícia, não sei o que e tal. Se o caso é diferente, tem que chamar a atenção que é diferente. Às vezes, ainda mais em tempo de processo eletrônico, isso ficou mais forte, às vezes, mesmo essa caixa em vermelho ali, não vai chamar atenção. Às vezes você vai ter que ir lá. Ó, estou distribuindo, ó, na secretaria. Você não precisa nem no gabinete despachar, porque o despacho inicial vem da secretaria ali. Tá, a minuta para o juiz assinar. Você vai, ó, diretor de secretaria, é o seguinte, esse caso não é um caso que precisa de perícia. É um caso diferente, é um caso de reabilitação, a discussão foi reabilitação profissional, então, até por economicidade, para poupar recursos públicos, não é necessária a perícia aqui nesse caso. O INSS não está controvertendo quanto à perícia, a discussão aqui é outra. Chama atenção, fala, né? Tira da pilha eletrônica, esse caso é diferente. Tá? É importante isso, gente, porque em tempos de processo de massa, se o seu caso não faz parte daquela massa, você tem que chamar atenção para isso. Tem que ir, tem que falar, tem ali, manda o estagiário ali, se você não puder ir, manda o estagiário ali falar. Cuidado, né? Mas você tá ali. Tudo bem? Muito bem. Meus amigos, eu brinco a beça com os estagiários, mas tem estagiários excelentes, inclusive na justiça, enfim. Vamos lá. Então nós temos a incapacidade parcial e permanente também dando direito a auxílio-doença. Vejam, então, o que a gente tem aqui? O artigo 62 fala: o segurado em gozo de auxílio-doença e suscetível de recuperação para sua atividade habitual deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. Então, se ele tiver uma incapacidade parcial e permanente, ele vai submeter a essa reabilitação profissional. Tá? Aqui um cuidado muito grande que você tem que ter é o seguinte: não necessariamente a reabilitação profissional vai exigir que a pessoa tenha um curso. Às vezes a pessoa já tem uma experiência pretérita em outra atividade. E aí olha o cuidado, gente. O INSS tende a fazer isso. Vocês têm que tomar um cuidado enorme aqui. A pessoa lá atrás, na sua vida, trabalhou como auxiliar de escritório. Né? Então, há 30 anos atrás, ele trabalhou como auxiliar de escritório.
E aí agora, desde 30 anos para cá, a pessoa trabalha em uma atividade lá que precisa de esforço físico e tal. Aí vem o INSS e fala, bom, vamos encaminhar para reabilitação profissional, mas nesse caso nem precisa de reprofissionalização porque ele já tem uma experiência pretérita como auxiliar de escritório. Ele já sabe fazer uma outra atividade que não depende de esforço físico. Então, se você já sabe que isso vai acontecer, né, você já vai colocar na sua petição. Olha, apesar de 30 anos atrás ele ter exercido atividade de auxiliar de escritório, vale lembrar que naquele momento o desempenho dessa atividade era absolutamente distinto dos dias atuais. Não havia internet, não havia computador. Então não é possível dizer que alguém que trabalhava datilografando numa máquina Olivetti já tem experiência profissional para trabalhar atualmente como auxiliar de escritório, né? Tem que estar ali na sua discussão, tem que estar ali no seu debate. Vamos trazer as informações do caso hoje. Então você vai dizer, ó, aquela experiência que ele tem, na verdade, não o capacita para trabalhar nos dias de hoje. O mercado mudou, é totalmente diferente. Agora, vai ter algumas possibilidades, sim, a pessoa já tem experiência, já consegue exercer, não precisa de um novo curso, ele já tem chance, já tem possibilidade de passar a exercer uma nova atividade, se reprofissionalizar, sem se reprofissionalizar. Tudo bem? Beleza. Vamos fazer o seguinte, olha só para concluir aqui, o parágrafo único do artigo 62 vai me dizer que o auxílio-doença, então nesse caso, não vai cessar enquanto a pessoa não for reabilitada, tá? Não for considerado reabilitado. Então, não necessariamente reprofissionalizado. Enquanto ele não for considerado reabilitado, eu não posso cessar o benefício, a não ser que eu considere que já seja o caso de aposentá-lo por invalidez. Aí eu cesso o auxílio-doença e concedo a aposentadoria por invalidez. Fechado? Ok.